Cooperação, o ato de cooperar. É muito comum nós confundirmos a palavra cooperação com ajuda. Nós vamos começar esse vídeo, então, investigando aqui em conjunto a diferença que há entre essas duas palavras, entre esses dois conceitos, e depois, claro, nós vamos também entrar e investigar e refletir sobre as dificuldades que nós temos como sociedade para cooperar em muitos momentos, e também nós vamos tentar investigar aqui em conjunto alguns dos bloqueios internos que nos impedem de cooperar. Olá, sejam muito bem-vindos. Indo direto à diferenciação da cooperação com a palavra ajuda, para depois sim a gente adentrar no tema principal do vídeo. Cooperar, quando a gente analisa a origem etimológica, significa trabalhar em conjunto em prol de um objetivo comum. Nesse sentido, a cooperação envolve a coparticipação das pessoas que estão cooperando em prol da construção e do atingimento desses objetivos comuns. Quando a gente analisa a palavra ajuda, já não necessariamente ela envolve um trabalho conjunto. Porque por muitas vezes a ajuda significa uma via em que uma pessoa ajuda e a outra recebe. Não há ali a realização de um trabalho conjunto em prol de um objetivo. Feita essa distinção, eu queria aqui em conjunto com vocês refletir sobre a importância da gente voltar a falar sobre cooperação e também, redundantemente falando, refletir sobre ela, sobre o seu significado, sobre as suas implicações. No momento atual, pelo que a gente consegue observar, nós estamos, como humanidade, vivendo sim policrises, parafraseando aqui o Edgar Morin. Crises culturais, políticas, econômicas, crises sociais, crises climáticas, crises de saúde mental, crises de saúde física. Bom, e essas crises todas se comunicando, né? Elas estão entrelaçadas em algum nível. E o ponto é, como nós vamos lidar e modificar esse contexto atual nosso, sem conversarmos e sem aumentarmos a participação da cooperação nos tecidos sociais, nas nossas relações, na maneira como nós interagimos. É importante a gente perceber, a meu ver, que esse estado de identificação com a competição predatória, que eu faço a distinção entre competição e competição predatória, inspirado pelo Humberto Mariotti, depois eu vou citar ele no final do vídeo, esse vídeo é uma homenagem a ele também, mas é importante, a meu ver, a gente refletir sobre o quão identificados nós estamos com essa competição predatória, que é aquela competição que o meu sucesso significa o fracasso e a eliminação, a exclusão do outro. Para que eu obtenha aquilo que eu almejo, o outro não pode ter, ele não tem a possibilidade de ter. Eu preciso excluir o outro. Eu preciso eliminar o outro. Boa parte das estruturas que a gente ajudou, que a gente herdou e também que a gente ajuda a construir e a alimentar, estão baseadas atualmente na competição predatória. Essa competição predatória, ela é fomentada, né, e retroalimentada por uma visão muito individualista, muito egoísta, em que a gente não consegue olhar para além do nosso umbigo, e esse egoísmo extremo, ele acaba impedindo, por muitas vezes, que a gente consiga enxergar o outro, enxergar o meio do qual nós fazemos parte, o meio natural, e nesse sentido, então, a gente tem muita dificuldade para construir pontes de cooperação. Por quê? Porque a cooperação, ela envolve nos escutarmos. Ela envolve a escuta mútua, a escuta das necessidades de cada um. E a partir dessa escuta, começar a traçar objetivos comuns e realizar trabalhos em prol desses objetivos comuns. Então, por isso a autoobservação, a meu ver, é tão importante para todos nós. A gente cita ela em praticamente todos os vídeos aqui, porque a gente primeiro precisa, a meu ver, enxergar em nós o que essa identificação com a competição predatória gera para nós e para os outros. E talvez a partir dessa observação mais profunda, dessa autoobservação mais profunda, a gente consiga compreender alguns aspectos em nosso ser
E dessa forma, nos desidentificarmos desse olhar competitivo predatório para com o outro, para com o meio, né, para com as outras espécies. Quando a gente está tão identificado com a competição predatória a tal ponto que a gente enxerga o outro como um inimigo a ser eliminado, neste momento nós estamos deixando de ver o outro humano. Nós estamos deixando de enxergar o mundo natural, a vegetação, os animais, os insetos, os rios, e o quão importante eles são. Nós temos muito a aprender com eles. E mais, nós dependemos deles. É por isso, a meu ver, que é tão importante a gente voltar a refletir sobre a cooperação. É claro que é importante a gente, né, evidenciar aqui que já há muitos movimentos de cooperação, né, e que todos nós, em algum nível, cooperamos, né, em algum momento. Por exemplo, pegando um exemplo de uma empresa, na empresa há a cooperação e há a competição, mas a competição, parte do tempo dentro das empresas, é a competição predatória. É a disputa por cargos, é a disputa por poder, é aquela disputa que visa eliminar o outro. O outro vira somente um meio para eu atingir os meus objetivos. Então, quando a gente pega um exemplo de uma empresa, por exemplo, quanto mais a competição predatória vai tomando conta dos ambientes, mais essa empresa vai ter dificuldade de que haja cooperação entre as pessoas ali. E esse ambiente, claro, vai se tornando tão nocivo a tal ponto da empresa, às vezes, ficar inviável no médio e longo prazo. As pessoas começam a adoecer e os resultados também, né, da empresa começam a ser afetados pelo próprio ambiente predatório ali fomentado e estimulado. Esse exemplo é um exemplo só para a gente dizer que é claro que nós cooperamos em algum nível por diversas vezes, né? Como é o exemplo da empresa, há cooperação também ali, né? Equipes que se reúnem em prol de um objetivo, né? Coletivos ali que se reúnem. Mas é interessante entender que essa cooperação, ela por muitas vezes ela vai ficando cada vez mais reduzida a tal ponto de as pessoas não mais confiarem uma nas outras, né? E isso, claro, vai gerando um ambiente extremamente nocivo para todo mundo. Bom, dado esse exemplo da empresa, é importante dizer também que há diversos movimentos cooperativos ao redor do mundo. A gente vê lindos movimentos, né, de cooperação, por exemplo, plantio de agrofloresta, construção de casas comunitárias, né, de casas populares para uma comunidade, por exemplo, em que a construção é feita através de trabalhos cooperativos, né? Isso é muito bacana, isso é muito inspirador. E bom, a gente poderia listar aqui outros diversos exemplos de cooperação. Para lidar com as policrises, como a gente citou no início do vídeo, parece sim ser muito importante a gente voltar a enxergar a importância da cooperação. E, mais do que isso, compreender o que nos impede de cooperar por mais momentos, por um maior espaço de tempo. O que nos impede de construir objetivos comuns. É muito importante nesse momento a gente voltar a olhar para a gente, através da autoobservação mais constante no cotidiano, e perceber, em primeiro lugar, o que esse estado de identificação com a competição predatória gera em nós e nos outros. Tentar perceber as estruturas que a gente construiu internamente que imprimem esse olhar identificado com essa competição predatória e, a partir talvez dessa autoobservação, a gente compreender processos internos que limitam muitas vezes a gente a olhar para além do nosso umbigo, para além dos nossos. O egoísmo precisa dialogar com o altruísmo. E quanto mais amplo for esse altruísmo, não limitado às vezes somente aos nossos, maior vai ser a nossa capacidade de voltar a estabelecer objetivos coletivos comuns, objetivos e trabalhos coletivos que visam mudar os rumos
das crises que nós estamos experimentando. Cooperar é algo fundamental. Diversos autores já publicaram estudos mostrando que na natureza, as espécies que mais cooperam são as espécies que tendem a ser mais longevas e que tendem a perpetuar mais a sua existência no planeta. Com essa frase, eu não estou aqui sugerindo a eliminação completa da competição, porque a competição pode ter aspectos importantes, desde que ela não seja essa competição predatória. E nós, como somos uma espécie muito identificada com o ego, quando a gente se auto-observa, a gente percebe que em algum nível a gente às vezes acaba estabelecendo processos de competição. O grande ponto é quando essa competição gera um fechamento tal que eu passe a enxergar o outro como não humano, como alguém que não pertence à nossa espécie. Quando eu passo a não mais enxergar as necessidades do outro, a tal ponto que a sua morte, né, ou a sua eliminação não significa nada para mim. Ela não, deixa de ter significado. Neste momento, a meu ver, parece ser importante a gente refletir muito, porque esse estado de identificação com a competição predatória acaba nos cegando e nos deixando, por muitas vezes, seres frios. Seres que não conseguem mais sentir, perceber a dor do outro. Seres que não conseguem mais ser empáticos. E seres que não conseguem mais construir objetivos coletivos comuns, objetivos esses, inclusive, que incluem as outras espécies. Eu queria encerrar esse vídeo com uma pergunta. Qual foi a última vez que você se percebeu cooperando? E o que você sentiu quando você cooperou com pessoas em prol da realização de um trabalho coletivo, comum, com objetivos comuns? Bom, como eu disse, esse vídeo é um vídeo homenagem ao professor Humberto Mariotti, pessoa a qual eu tive a alegria, a honra de conhecer pessoalmente, primeiro através dos livros, depois pessoalmente convivendo no grupo de estudos da complexidade, o grupo que continua. Infelizmente, Humberto nos deixou recentemente, mas esse vídeo é uma espécie de agradecimento aos aprendizados obtidos ao longo dos últimos anos, primeiro através dos livros, depois, né, através dos encontros, como eu disse, e também aos aprendizados futuros, que o seu legado com certeza continuará nos inspirando muito. Eu aproveito para agradecer a todos que assistiram a este vídeo até o final. Se gostaram, deem um like, compartilhe com os amigos, se inscrevam também, caso não estejam inscritos, isso é muito importante para a gente, tá? Bom, e é isso, eu queria deixar aqui um grande abraço e um até breve.